Fala galera, beleza com vocês? Professor Giel Paiva aqui passando. Falar sobre um assunto bem bacana com vocês hoje, que é a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, também chamada de Grande Depressão. Essa quebra da economia mundial acabou provocando milhares de demissões, empresas que foram à falência. Então, esse assunto é de extrema importância para vocês. É sobre ele que a gente vai estar falando a partir de agora. Não tem como falar da Grande Depressão sem retornar um pouquinho para falar da Primeira Guerra Mundial. Afinal de contas, os Estados Unidos se transformaram em grande potência mundial a partir da Primeira Guerra. Por que os Estados Unidos se transformaram em grande potência mundial depois da Primeira Guerra? O primeiro fator é que os Estados Unidos eles entraram na guerra já em 1917, enquanto que a guerra teve seu início em 1914. Então já estava com 3 anos de guerra. Nesses 3 anos, os Estados Unidos ficaram vendendo muito armamento de guerra, alimentos, para os países da Tríplice Entente, que era França, Rússia e Inglaterra. Em decorrência disso, os Estados Unidos começaram a lucrar com a guerra, tá certo? E um dos fatores também que provoca a entrada dos Estados Unidos é exatamente esse apoio que ele já está dando à Tríplice Entente quando a Alemanha afunda os navios norte-americanos aí carregados de armas e alimentos, tá certo? Mas por que os Estados Unidos lucraram tanto com a Primeira Guerra Mundial? Esse foi o início, né, de vender esses armamentos e esses equipamentos para a Tríplice Entente, mas não foi só isso. Os Estados Unidos eles não tiveram parte do seu território destruído pela guerra como as outras nações, então isso também influenciou bastante. Enquanto ao final da guerra as outras nações estavam lutando para reconstruir as suas cidades, os Estados Unidos não estavam tendo gasto nenhum, porque não teve batalha em seu território. E outro fator muito importante é que ao final da guerra os Estados Unidos emprestaram muito dinheiro aí para os países europeus se reconstruírem. Além de tudo, ficou aí vendendo seus produtos para abastecer esses mercados europeus. Isso tudo fez com que os Estados Unidos lucrassem muito com a Primeira Guerra Mundial. Então não tem como a gente falar da Grande Depressão sem voltar a esse assunto da Primeira Guerra Mundial, que foi extremamente importante. Então, ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se estabilizou assim como a maior potência mundial, economicamente falando. O que aconteceu? Os norte-americanos começaram a enricar com facilidade. Achavam que era uma prosperidade que não acabaria jamais, tá certo? E isso fez com que muitos deles começassem a comprar ações na Bolsa de Valores. Como é que funciona a Bolsa de Valores, pessoal? Imagine que uma empresa ela vale R$1 milhão. Você compra uma ação por R$100. Imagine a situação. Aí, essa empresa continua lucrando, ganhando dinheiro, então o valor de mercado dela, 2 anos depois, está valendo R$2 milhões. Então, se duplicou o valor de mercado da empresa, duplicou o seu orçamento que você investiu ali na empresa também. Se você tinha investido R$100, então vai estar valendo 200 nessa ação, tá certo? Então, basicamente é isso que acontece. O que aconteceu lá na época? O pessoal ganhando muito dinheiro e as empresas norte-americanas sempre lucrando cada vez mais, influenciou com que pessoas normais, não apenas os grandes proprietários de empresas, começassem a investir na Bolsa de Valores, tá certo? Aí o que aconteceu? Essas ações começaram a cair quando os grandes países europeus começaram a se recuperar economicamente. Porque ao final da Primeira Guerra Mundial, praticamente todas as nações europeias envolvidas na guerra começaram a comprar produtos norte-americanos. Então os americanos começaram a lucrar muito, vender muito para a Europa, tá certo? E no final da década de 1920, esses países já estavam se recuperando, então não precisavam mais estar comprando tantos produtos assim dos norte-americanos. Então, o que aconteceu? As indústrias norte-americanas produzindo muito e não tinha mais mercado para eles venderem esses produtos. Em decorrência disso,
houve a chamada crise de superprodução, em que as empresas produziam demais e não tinham mercados para os seus produtos. Então ficavam amontoados esses produtos, eles não necessitavam mais produzir tanto, acabavam demitindo seus funcionários e isso gerou o quê? A queda das ações dessas empresas, porque não tinha mais tanta perspectiva de lucro como antes. Com a queda das ações, muitas pessoas correram para os bancos para vender as suas ações, só porque elas praticamente já não tinham mais valor de mercado. Isso provocou a quebra da Bolsa de Nova York. Então, muitas pessoas, inclusive, se suicidaram na época porque não viam a solução para pagar suas dívidas. E isso foi assim como uma jogatina de dominó. Uma pedra foi derrubando as outras e foi atingindo o mundo todo, porque os Estados Unidos, eles são ainda, né, a grande potência mundial economicamente. E muitos países dependiam dessa economia norte-americana. Até mesmo o Brasil, que vendia muito café para esses norte-americanos. E com a queda da venda desse café, influenciou também na nossa economia, que o café era o nosso principal produto, economicamente falando. Então, eu acho que eu resumi um pouco aí do que foi a Grande Depressão para vocês. Mas aí, como se recuperar, né, dessa Grande Depressão? Em 1929, os Estados Unidos eram governados pelo Herbert Hoover. E ele tinha uma política que o Estado não deveria, entre aspas, se intrometer na economia. E isso acabou prejudicando que a economia se recuperasse mais rapidamente, porque ele não quis fazer investimentos na economia para recuperá-la. Em 1932, porém, o Herbert Hoover ele perdeu a política para o Franklin Delano Roosevelt. E o Roosevelt ele aplicou um plano para modificar toda essa questão, né, da economia norte-americana, que foi o New Deal. E nesse novo acordo, traduzindo para o nosso português, dos principais pontos do novo acordo eram várias construções de pontes, de rodovias, porque assim ele estaria gerando empregos. Outro ponto é que ele diminuiu a carga horária de trabalho para 8 horas diárias. Assim as empresas precisariam de mais funcionários e contratariam mais, além de diminuir a quantidade de moeda no mercado para poder valorizar o dólar. Foi alguns dos pontos aí do New Deal. Só que o novo acordo ele não foi tão eficaz. Ele resolveu em algumas situações, em outras nem tanto. Os Estados Unidos só se recuperaram mesmo para valer a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando eles fazem um caminho muito parecido com a primeira. Eles ficam neutros no início, entram já em 1941, depois que o Japão ataca a base norte-americana de Pearl Harbor no Havaí. E aí ele acaba lucrando muito, como na primeira, ele lucra muito na segunda. E aí sim os Estados Unidos recuperam a sua economia, tá certo? Então eu espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma e que vocês possam tirar algum aprendizado dessa aula. Valeu, muito obrigado.